Que Deus abençoe a sua vida. Como você está? Espero que esteja bem. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 3, diz assim: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Assim é o cristão genuíno. Assim é todo aquele que é chamado por Deus. Embora sejamos humanos, Deus nos chama para exercer a nossa fé, mas não de forma humana, usando princípios humanos, ou com armas humanas, ou de maneira natural. Deus nos convoca para exercermos a nossa fé no sobrenatural, para que possamos experimentar o mover de Deus, experimentar do poder de Deus, do propósito de Deus. O exercício da fé não é por vista, não é por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. E a fé não é exercida nos momentos de tranquilidade, mas nos momentos de tribulação. A fé é exercida para provar e ser provada. É nesta hora que nós mostramos em quem temos crido. Se o Deus que nós dizemos crer é realmente um Deus de providência. Porque se realmente cremos que Deus é um Deus de providência, permaneceremos inabaláveis. Como diz o salmista no Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem confia no Senhor, quem tem fé no Senhor, não se abala, não se deixa abalar, porque sabe em quem tem crido e que maior é Deus do que todas as tempestades, todas as adversidades, todas as tribulações, todas as provações, todas as epidemias, todas as pandemias ou qualquer outra coisa. Quem confia no Senhor, quem tem fé no Senhor, sabe por experiência própria que Deus é um Deus vivo e que está no controle de todas as coisas. E que Ele está cuidando de nós. A fé ela tem que ser exercida. E muitas vezes, momentos de dificuldades não vêm sobre nós para nos destruir, mas sim para nos lembrar de quem Deus é. Porque quando tudo está bem, nós temos a péssima mania de nos esquecer de Deus e nos esquecer de nos relacionarmos com Ele. Mas Deus, com toda a sua bondade e misericórdia, nos chama para mudarmos de vida. Deus nos chama para exercermos a nossa fé, para mostrarmos ao mundo que Deus está vivo, que Deus é um Deus vivo, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que nós vivemos pela fé e nós não recuamos diante das adversidades, sejam elas quais forem, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Para mostrar ao mundo que uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós confiamos num Deus vivo e que nunca, 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 jamais irá falhar. Esta geração geme pela manifestação dos filhos de Deus. Filhos de Deus que não são comprometidos com ideologias mundanas, pagãs, ou comprometidos com o sistema deste mundo. Filhos de Deus que não são corrompidos com os desejos deste mundo. Filhos de Deus que não se amoldem aos padrões deste mundo, mas filhos que sejam comprometidos com Deus e com a sua palavra. Essa geração geme pela manifestação dos filhos de Deus. Filhos de Deus que realmente têm um relacionamento de comunhão e de intimidade com Deus. Filhos de Deus que denunciem o pecado e pregam a santidade, e que com poder e autoridade, intrepidez e
ousadia digam: assim diz o Senhor. Filhos de Deus que têm uma fé convicta e enraizada na palavra de Deus, e não na ideologia ou pensamentos ou livros de homens mortais que não têm nada a ver com Deus. Esta geração geme pela manifestação de filhos de Deus, filhos que têm a sua fé fundamentada naquilo que ouviram de Deus e não naquilo que ouviram de homens. E para ouvir a voz de Deus, é necessário ter comunhão com Deus. E comunhão com Deus se dá através da palavra, da oração, da obediência e da prática de ações de fé, como o jejum, como o exercício dos dons e dos frutos do Espírito Santo. A fé ela é sobrenatural e tem que estar ligada ao sobrenatural, tem que estar ligada a um Deus sobrenatural que faz o impossível, tem que estar ligada a um Deus que é poderoso para trazer à existência o que não existe. Um Deus que dá vida aos mortos, um Deus que cura, que liberta, que levanta o caído, que dá forças a quem não tem nenhum vigor. Um Deus que renova as forças de todo aquele que nele crê. Um Deus que é poderoso para salvar. Exerça então a sua fé como um valoroso filho de Deus. Como? Cumprindo o que está escrito na palavra. Tiago, no capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do verso 8, diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda de redor, bramando e rugindo, buscando a quem possa tragar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 16, diz: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, no versículo anterior, verso 15, diz, mas assim como é santo todo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz: antes de tudo, de qualquer coisa, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que eles tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante ao Senhor, como Salvador, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Falando nisso, você já orou pelo nosso país? Já orou por aqueles que exercem autoridade em nosso país, para que eles tenham uma vida pacata, pacífica? Já orou pelo nosso presidente? 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 8, diz: pois quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 16, diz: alegrem-se sempre, orem sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em vocês, em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com aquilo que é bom. E afastem-se de toda a aparência do mal. Não é só se afastar do mal, é de toda a aparência do mal. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Segundo Pedro, no capítulo 3, verso 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém.
Quando você se submete à palavra de Deus, quando você se submete a Deus e decide obedecer a tudo que Deus diz, você não precisa ter medo de errar. Aliás, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo daqueles que não acreditam. Você não precisa ter medo nem da morte. Pois foi Jesus Cristo que disse em João, no capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus tem o poder de te levantar. Deus tem o poder de ressuscitar. Deus tem o poder de te dar vida. E vida em abundância. Por isso não temas, não tenha medo. Não desista, mas decida acreditar, mesmo diante daqueles que duvidam. Mesmo diante dos muitos que duvidam, decida acreditar. Que a sua fé não seja movida pela quantidade de pessoas que vivem à sua volta, mas que a sua fé seja movida por acreditar que você está na presença de um Deus que é vivo. Não temas, mas decida avançar. Mesmo diante da multidão que recua, decida avançar. Que a sua fé não exista com o fim de agradar as pessoas, mas que o fim da sua fé seja de agradar a Deus e somente a Deus. Como diz Hebreus no capítulo 11, a partir do verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa todos aqueles que o buscam. O que nós precisamos entender é que esse é o tempo. Chegou o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Aliás, já passou do tempo. É hora de clamar. É hora de invocar o santo nome do Senhor. É hora de mostrar ao mundo que existem homens e mulheres de Deus que são fiéis a Deus e que não se dobraram a Baal. Não se dobraram ao mundo e nem a este sistema mundano. Que não se dobraram a nenhum sistema corrupto. É hora de mostrarmos ao mundo que está se cumprindo o que Jesus Cristo disse em João no capítulo 4, verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então te pergunto, quem é você nessa história toda? Você é o filho que o Pai procura? Você é o adorador que o Pai procura? Só você pode responder essa pergunta. Com a sua vida e com as suas atitudes. Porque ela tem que estar coadunada com a palavra de Deus. Só você pode responder essa pergunta. Porque Deus já sabe a resposta. Por isso eu quero te convidar a orar comigo agora em nome de Jesus. Nesse dia 5, em que estamos atendendo uma convocação do presidente para estarmos orando e jejuando por essa nação. Oremos em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, bendito seja o teu santo, poderoso e glorioso nome, Senhor. E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, que nós nesse instante clamamos ao Senhor pela tua intervenção nessa nação. Ó Deus, para que todos reconheçam que o Senhor é Deus e que o Senhor é o único digno de honra, de glória e de louvor, porque de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Derrama a tua graça sobre essa nação, derrama a tua cura sobre essa nação, ó Deus, e que o Senhor esteja levantando homens e mulheres, ó Deus, que com poder e autoridade, ó Deus, com intrepidez e ousadia, ó, declaram aquilo que o Senhor diz, declaram assim diz o Senhor. E que com suas vidas, ó Deus, mostrem ao mundo que eles servem ao Deus vivo e que vivem para a glória do teu santo e poderoso nome, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos ao Senhor que o Senhor levante quem está caído, dê forças a quem não tem nenhum vigor, restaura a fé, restaura a vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, Senhor. Renova as forças daqueles que estão fracos, dê forças àqueles que não têm nenhum vigor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Abençoe essa nação, abençoe o nosso presidente, abençoe todos aqueles, ó Deus, que exercem cargos de autoridade, legislativo, ó Pai, judiciário, os policiais militares, ó Deus, esteja abençoando, ó Deus, todos aqueles que estão trabalhando na área da saúde, os profissionais da saúde, que eles sejam abençoados pelo Senhor, guardados, protegidos, que o Senhor venha livrá-los de todos os males. Abençoe o nosso país, a economia deste país. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que não têm, ó Pai, o que comer, Pai. Que o Senhor estabeleça a verdade nessa nação, Senhor. Que o Senhor traga à tona a verdade e mostre, ó Deus, tudo aquilo que está oculto, Senhor, para que todos venham ao conhecimento da verdade, para que todos venham e conheçam que o Senhor é Deus e o Senhor está operando, ó Deus, em todas as coisas, ó Pai. Abençoe essa nação, abençoe a pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor. E que em nome de Jesus Cristo o Teu poder se manifeste na vida dela. Levante homens e mulheres, ó Pai, que não sejam comprometidos com esse sistema mundano e corrupto, mas esteja levantando verdadeiros filhos de Deus, ó Pai, filhos do Senhor, que estão dispostos a darem até a própria vida, para que a mensagem do Evangelho seja pregada, para que vidas sejam restauradas, transformadas, abençoadas e salvas por Ti. Abençoe a nossa nação, abençoe o Brasil. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós repreendemos todo espírito imundo, todo demônio. Caia por terra todo principado e potestade em nome de Jesus. Caiam por terra os inimigos de Deus e louvado seja o nome do Senhor. Que essa nação venha declarar em alto e bom tom que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos, ó Pai. É em nome de Jesus que nós clamamos. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós repreendemos toda palavra contrária que caia por terra, em nome de Jesus. Toda palavra de maldição, toda sentença de morte, toda palavra maldita, maligna, vindo do inferno, de quem quer que seja, contra este país, contra essa nação, contra o presidente que exerce a sua função, nós colocamos diante do Senhor e pedimos em nome de Jesus que o Senhor desfaça, que o Senhor anule, que o Senhor torne sem efeito. Que o Brasil seja abençoado, que essa nação seja abençoada e que ela declare o seu senhorio, meu Deus, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e que Jesus seja o Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe, seja firme, seja forte e corajoso, e mantenha sempre viva a esperança. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique em paz.